Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. olá. Olá! Uma honra e um prazer estar aqui no podcast Mais Consciência, por favor. Olá, mais consciência, por favor, mais um episódio. E é só um interessante ponto de vista. Claro, vibre alto! Estamos com as nossas camisetas lindas, maravilhosas, né? Que logo, logo estarão à venda. Estarão disponíveis para todos. É isso aí. Olá, Suelen. Bom dia, Denisa. Bom Dia, boa dia. tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre o tema bem importante, que é a inteligência emocional. Só antes de entrarmos no assunto, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Sim, mais uma vez conosco, Potencializar Treinamentos e Stirman Consult. É isso Stirman aí. Consult é uma empresa de mentoria e consultoria estratégica que leva você a resultados incríveis e sustentáveis. E a Potencializar Treinamentos, uma empresa que investe no potencial humano com palestras, treinamentos e mentorias. É isso E aí. cá estamos nós para falar desse tema tão importante, porque tem gente que ainda acha que inteligência emocional é controlar as emoções ou não sentir emoções. E não é sobre isso, né? É isso mesmo. É reconhecer, compreender e lidar de forma sensível com as emoções, É isso aí. tanto própria quanto a dos outros. E como Uhum. líder, esse é o maior desafio. Uhum. Eu tenho uma liderada que me disse, essa semana eu fui mais psicóloga do que desenvolvi minha função. E não é ser mais psicóloga, é ouvir, saber ouvir. Uhum. E inteligência emocional é para a vida, né? Nós somos um ser emocional, a gente já nasce com a capacidade de sentir emoções. As emoções são uma forma da gente expressar aquilo que a gente sente. Elas vêm das nossas necessidades, atendidas ou não atendidas. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a reconhecer as emoções, a entender e a lidar com elas no dia a dia de forma saudável, né? Para que a gente não estoure com quem não tem nada a ver com o motivo daquela tensão, que a gente aprende a lidar. Porque quando a gente não tem inteligência emocional, a gente sofre. Nosso corpo sofre. A gente fica tenso porque as emoções estão no corpo, não estão aqui no sistema nervoso central, elas são uma energia que invade o corpo todo. Então, quando você é tomado por acessos de raiva, de fúria, quando você se afunda na mágoa ou na culpa, as emoções fazem mal para a gente, para a nossa saúde. Então, tem uma relação direta com a nossa saúde física. Elas podem atrapalhar os relacionamentos, elas podem também atrapalhar a nossa produtividade, os resultados no trabalho. Então, praticar inteligência emocional é para a vida. E não é um dom ou um talento que algumas pessoas nascem, outras não. É uma habilidade que pode ser treinada, a gente pode desenvolver, a gente pode e deve, né, desenvolver no dia a dia inteligência emocional. E como a inteligência emocional, ela não é sobre não sentir, e sim sobre o que eu faço com o que eu sinto, por onde eu começo? Como eu sei se eu estou inteligente, se eu sou inteligente emocionalmente? Então, a inteligência emocional é baseada em alguns pilares, né? O primeiro é autoconhecimento, porque não tem como eu lidar com as minhas emoções se eu nem entendo o que eu estou sentindo. Então, o primeiro ponto é prestar atenção, se observar para entender o que está sentindo e da onde veio aquelas emoções. Para o segundo ponto, que então é autogestão, que é o como eu lido com as minhas emoções, como eu regulo as emoções no dia a dia, como eu escolho agir diante de cada situação. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a automotivação. Porque então, quanto mais eu me observo, mais eu me entendo. Quanto mais eu me entendo, melhor eu lido com as minhas emoções. E também mais fácil eu consigo me manter firme no meu propósito. Eu conseguir continuar enfrentando os desafios. Isso é automotivação, né? Sem me derrubar por tudo que acontece. Então, a automotivação é um terceiro pilar. O quarto pilar é a empatia. Porque é a capacidade de você entender o outro e os contextos, né, das situações. Então, quanto mais eu me entendo e lido comigo, mais fácil de eu entender as pessoas e lidar com elas. E daí a gente entra no quinto pilar, que é
é a capacidade de se relacionar, né? Inteligência relacional, que é a capacidade de se relacionar com as pessoas, de entender a partir da empatia como as pessoas estão, o contexto da situação e de lidar. Porque às vezes eu tô bem, mas a pessoa não tá bem. Eu preciso aprender a lidar com aquilo também. Então, esses são os 5 pilares da inteligência emocional. Né? E a gente não nasce, então, como foi dito, né? Aprendendo a lidar com as emoções, a gente aprende. E é um aprendizado constante diário. Não tem inteligência emocional perfeita. Tu olha pra pessoa, ai, que linda, essa pessoa de certo nunca se irrita, ela não tem problemas, ela tá sempre bem, né? Mentira! Não tem ninguém que não se irrite, não tem ninguém que não tenha momentos de dor e de tristeza. A gente vive a vida é composta de desafios, mas é como a gente lida com cada situação e o tempo que a gente fica na bad, né? Que a gente tá mal, é que vai diminuindo. A gente vai melhorando a forma de responder à vida. E isso é praticar inteligência emocional. É tão engraçado que, como líder, você usar a frase e dizer se acolha, tudo bem, vamos ficar nisso, só que ele tem que ter um tempo de saída daí, né? Porque Uhum. você identifica que você tá numa crise, num problema, aquilo tem que ter tempo de duração. Sim. Porque muitas vezes aquilo que tira a tua inteligência emocional é justamente se você não fizer nada, às vezes só por si só já se resolve. O mundo dá uma volta, tem uma noite entre 2 dias, e Sim, aquilo já sim. parece nem tão denso quanto era na hora anterior, né? Uhum. E Inclusive, só pegando esse gancho um pouquinho, ontem ainda estava falando com uma pessoa muito próxima a mim, que ela não estava se sentindo bem, e eu falei, existe um limiar, né, muito tênue entre você se acolher e você se entregar para a dor. É importantíssimo a gente se acolher, perceber o que está sentindo, se permitir silenciar, ficar quietinho um tempo, descansar, mas a gente não pode se entregar para aquele momento. Então, tem um momento de que eu tenho que levantar a cabeça, enxugar as lágrimas, me propor sair um pouco da cama, tomar um copo d'água, respirar, olhar para o céu, conversar com outra pessoa, porque as emoções elas podem também ser grandes inimigas se a gente não aprende a Uhum, lidar com elas. A gente uhum. se afunda ao se entregar para a dor, né? É. Então, por isso que é uma prática, é um treino, é olhar para si, se acolher, mas enfrentar. Por isso, a automotivação é um dos pilares. Eu ia até lhe falar que é o terceiro pilar ali, a gente fala muito na automotivação, como manter esse foco, né? Todos os dias, no momento, mesmo em momentos difíceis. Por conta de que é sobre isso, eu digo, a gente tem um tempo, se acolhe, chora, mas ele tem um tempo de duração. Aí ainda brinco, tá, então eu vou chorar até a 1 da tarde e deu. E é sobre isso. É realmente deu. E aí, mas como você faz para sair disso? Vou falar por um alto exemplo mesmo. São músicas, são filmes engraçados, são coisas. Uhum. E aí eu acho engraçado porque às vezes eu tô pé da vida, tô com 1000 coisas acontecendo, e aí eu tô lá rindo, vendo, cantando, conversando, e a minha razão fica dizendo: "Mas você não tem clima para isso, não é para você fazer isso". E o ego fica. Mas o cérebro, a gente já falou aqui, a ciência explica que o cérebro não sabe o que é real. Uhum. Então eu digo: "Tô enganando meu cérebro, tô enganando, porque daqui a pouco, de alguma forma, eu vou mudar". Claro que tem dias que fica mais difícil, que vem uma música, 2 músicas, 3 estação, 4 estação, aí a quinta situação derruba de novo, voltamos à estaca zero. Então é realmente um jogo de videogame. Mas o que eu sempre digo, que eu me sinto muito orgulhosa de mim, é que eu estou atenta às minhas emoções. Então eu já, sim, o que que está me tirando, o que que está me deixando triste, o que que está me deixando melancólica. E Uhum. inclusive eu já consigo perceber no meu corpo. Nossa, começou uma dor nas costas. Onde tá? Uhum. Porque Sim. não é normal. Ou eu fiquei mais tensa, ou eu me abaixei, ou Uhum. eu me coloquei numa postura que não era, porque o meu corpo fala. E, Sim. inclusive, comecei com uma dor, eu tive uma inflamação num tendão. A primeira coisa que foi buscar a bibliografia que dizia inflamação nesse tendão. O que quer dizer o corpo falando? Por incrível que pareça, ele diz que eu estou sentando em cima das minhas emoções, eu estou Uhum. escolhendo não vivê-las. Porque é mais fácil muitas vezes, eu não quero sentir isso, Sim, e sim. separar e deixar de viver. É, sim. Então, isso é para mim inteligência emocional, é você estar consciente, entender os gatilhos o tempo todo, porque eu sei quando eu estou precisando de reclusão, Uhum. mas quando eu tô querendo me entregar. Já tô Sim. querendo me colocar na posição de vítima. Sim, sim. E é um treino, né? Então, como eu havia falado antes, as emoções, elas vêm de necessidades. Então, eu tenho uma necessidade de ser amada. Eu me sinto amada naquele contexto, com aquela pessoa, naquela situação, eu me sinto feliz, alegre. Agora,
eu não me senti amada porque eu achei que a pessoa não me deu atenção, não me ouviu, não me compreendeu, aí vem a emoção negativa. Então pode vir uma irritação, pode vir uma frustração, pode vir o medo. Então é bem importante a gente olhar para dentro e fazer essa pergunta: que necessidade eu tinha que não foi atendida? Da onde veio essa emoção? Para entender. E geralmente tem algum gatilho, como você falou, que traz algo à tona. E muitas vezes já traz algo à tona de situações anteriores que eu já tenha vivido. Eu já vivi isso no passado, tenho medo que aquilo aconteça de novo. Então, antes de uma situação brotar, a minha mente já se posiciona, já antevê aquele que parece um perigo, um inimigo, e já traz a emoção à tona. Então, é bem importante a gente se observar, né? As emoções, elas são a nossa herança animalesca. Quando a gente só reage pelas emoções, a gente não deixa o intelecto, o raciocínio se posicionar. Uma pessoa reagindo num acesso de raiva, ela não está raciocinando, né? Então, por isso é tão importante trazer para a razão e refletir, tá, mas o que é isso? Será que vale a pena eu responder dessa forma agora? Será que vale a pena eu me estressar com isso ou com essa pessoa nesse momento? Quando a gente faz perguntas inteligentes e instigadoras, a gente sai do comando das emoções, a gente traz a razão para poder equilibrar isso, né? Porque a gente é um ser que evoluiu racionalmente. A gente precisa aprender a lidar tanto com as emoções e trazer esse intelecto. Olha só quanta ferramenta a gente tem, porque você falando, eu já fui buscando as perguntas poderosas, e isso Sim. são incríveis. Eu muitas vezes esqueço o que consciência se requer aqui, o que está me mostrando que eu não estou vendo, porque você falou agora justamente de, às vezes, a gente não quer sentir aquelas emoções, você escolhe não viver, e aí você, enquanto líder, você não traz conversas difíceis com o seu liderado, e a gente vai deixando para depois. Você não, ai, eu já sei como que ele vai reagir, então eu prefiro, ou eu vou lá e faço. E são coisas que não devem ser posturas de líder, né? Você tem E que ir se treinando, se trabalhando, sim, sim. desenvolvendo, porque isso impacta no clima da tua equipe, na comunicação, nos teus resultados. Eu falo que a conversa dolorosa de hoje é o choro de amanhã. Eu não, como falo por muitas vezes, os meus liderados, né, dizem que sou muito firme, não, mas é que na minha atividade tem conversas difíceis que preciso ter. Sim. Mas tudo bem, conversas difíceis, mas reais. Quando eu falo, eu não estou falando sobre o que a pessoa é, eu estou falando como ela está no seu comportamento, o que está acontecendo naquele momento. Então, de forma amorosa, de forma coerente, né? E com um contexto, não dá para pegar uma coisa lá de trás ou jogar no meio da frase, não. Feedbacks estruturados. Ela tem que seguir um raciocínio lógico. Primeiro um combinado, depois não aconteceu ou aconteceu, tem o elogio, tem. Então, conversas difíceis Tornam a vida mais fácil. tornam a vida muito mais E fácil. o líder, quando ele não se trabalha emocionalmente, geralmente ele vai para duas situações. Ou ele reage impulsivamente, levado pelas emoções, ou ele se fecha emocionalmente. E nas duas situações isso gera um impacto negativo na equipe. Como é que os liderados, né, vão reagir, sentir, conversar, se posicionar diante de um líder que reage impulsionalmente? É claro que a equipe se trava. Ou de líder que se fecha emocionalmente. A equipe fica insegura. Tá, o que está acontecendo? Como é que ele vai lidar depois? Quem nunca teve um líder que fecha a face, não Aham. tem mais expressão, ou fica de mal com todo mundo, aí aquilo vai replicando, porque a energia boa contagia, mas a ruim também, né? Com certeza. A energia do peso vai contaminando toda uma equipe. Sim. Então, Então, por isso a importância de um líder se trabalhar emocionalmente, né? Quanto mais inteligência e consciência emocional a gente tem, mais presença, clareza, mais leveza também a gente vai criando no dia a dia, nas relações. geralmente as pessoas dizem que eu tenho frases impactam, eles escrevem as frasezinhas da Danisa, principalmente meus mentorados vão fazendo um caderninho, porque são frases que realmente durante o dia, algumas são perguntas ou outras, mas uma que baseia muito a inteligência emocional é um interessante ponto de vista. Porque é Essa- só um interessante ponto de Porque vista. quando eu falo isso, ou quando eu uso isso na inteligência emocional, muitas vezes eu não concordo, e não é nem não concordar com o que o outro pensa, mas é com a postura, com o comportamento, com o que está fazendo. E aí eu me recolho em mim e comigo mesma eu penso, é só um interessante ponto de vista. Por quê? Ontem eu escutei num podcast que já estamos chamando da Miss Podcast, né? Porque eu escuto muito. E lá dizia que existem numa conversa, num diálogo, existem três
histórias certas. A sua, a do outro e a do outro. Porque mesmo que a sua não seja certa, mas na sua verdade, na sua vivência, com a sua experiência, é a sua verdade. Né? Então, E não existe verdades absolutas, existem é pontos isso. de vista. É isso. Porque cada um interpreta o mundo do seu jeito. É isso. Então, se na hora da tensão eu penso, não, é só um ponto de vista, não preciso necessariamente levar isso como uma verdade a ferro e fogo, já diminui a tensão. Né? É. E é importante a gente também perceber o que incomoda a gente, para a gente perceber como lidar diante das situações, quais gatilhos podem te gerar a impulsividade. Eu, Suelen, sei, por exemplo, que quando eu tô com dor, eu fico mais irritadiça. Então, eu sei qual é o meu limite. Então, se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com alguma dor, às vezes até já aviso em casa meus filhos, né? Olha, hoje eu tô com dor. Como se dissesse assim, olha, não cutuca a onça com vara curta. Limite aqui! Justamente. Porque a gente tem que se reconhecer. E isso é inteligência emocional, de você saber dar limite pra você e você colocar nas tuas relações limite. E comunicar isso Uhum, com coerência, né? E, inclusive, eu já ensinei pra minha filha. Ainda esses dias, ela tava fazendo umas birras e brava, e aí eu conversei com ela. E depois ela falou, ai, mãe, mas é que assim, ó, eu tô com dor, eu acho que fiquei irritada. E ela tem 8 anos. Ou seja, já tá percebendo isso. E é fato, eu demorei muito pra perceber isso. Mas quando a gente não tá bem, a gente, sem perceber, o nosso pavio já fica mais curto, né? Uhum. E aí, outro combinado, ainda ontem, ela tá naquela fase que eu tenho que ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, né? Então, à noite, ela tomou banho, lavou o cabelo. Aí, eu penteei o cabelo dela, falei, Maria Sofia, daqui a pouco a mãe vai te chamar pra gente secar o cabelo e pra tu ir dormir, porque eu não quero que ela vá dormir de cabelo molhado, né? Aí, eu tava lá estudando, fazendo as minhas coisas, daí passou um tempinho, eu falei, mana, vem cá, vamos secar o cabelo. Ela, ai, mãe, agora? Sim, agora, porque a gente depois vai dormir. Ai, mãe, tô pintando, agora não. E eu já levantando pra ir pro banheiro, pegando o secador de cabelo, né? Eu falei, Maria, vem. Quando eu falei o Maria, vem, eu já tinha mudado meu tom de voz. Porque eu já tinha feito um combinado com ela, já tinha chamado e ela não estava vindo. Então, eu já sei que aquilo ali poderia virar, né, uma tensão maior. E aí, eu já falei, mas Maria Sofia, agora, vem. Quando ela veio, eu já conversei com ela. Olha, eu já estava... Pega os cabelos. E eu falei, olha, eu não gosto quando eu faço um combinado contigo e eu tenho que te chamar 3 vezes pra cumprir o combinado. Se a gente fez o combinado, é aquilo e ponto. Então já venha na primeira. Venha na primeira, que a gente previne um bocado de problema. Fui clara contigo? Estamos combinadas de novo? Ela só olhou pra mim, sim, mãe. Eu também não diria que não. Mas quando a gente tem consciência dessas coisas e a gente comunica isso, a gente torna o dia a dia mais fácil. Então, com certeza, amanhã eu vou chamar ela para secar o cabelo, a reação vai ser outra. Claro que com criança, daqui a pouco isso tem que Ela retomar de esquece. novo. Tem que retomar de novo. Mas quando a gente, na vida adulta, na nossa equipe, né, com as pessoas que a gente se relaciona, a gente faz combinados, fica mais fácil. Mas para isso eu tenho que tomar consciência das minhas necessidades e comunicar com clareza e coerência aquilo que eu preciso e como eu escolho, né? Houve uma pergunta pra mim sobre o podcast é pra mim, eu não sou líder. Todos nós, em algum momento, atuamos num papel de liderança, seja na família, seja num grupo em algum lugar, ou seja de nós mesmos. Eu tenho que levantar às 6:30 da manhã, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho que cumprir uma agenda. Você já está liderando suas emoções, seu sono, sua casa, seu comportamento. E aí, quanto mais consciência emocional a gente tem, mais presença, mais leveza, Com certeza. né? Mais isso vai para as pessoas também. Então, o podcast é para todos, porque olha só o exemplo que tu deu, não foi lá de dentro do ambiente empresarial, foi de dentro de casa. Rotina do dia a dia. Rotina do dia a dia. Sim. Né? E por isso, acho interessante a gente trazer aqui a ferramenta do foco na gema que a gente usa. Foco na gema. Né? Foco na Como gema. é que é o foco na gema? Vamos explicar aqui para quem não conhece, né? Quando a gente pega um ovo e quebra um ovo no prato, né, para fazer uma receita, geralmente a gema fica inteira, né, Isa? Sim. Quando a gema fica inteira, a clara fica limpinha. Quando a gema se esparrama, não dá mais para separar o que é gema e o que é clara. E não importa o quanto a gema esparramar, o prato continua sendo prato. Então agora faz de conta que a gema é você e a sua zona de controle, é aquilo que depende de ti e só de ti, que ninguém pode fazer por ti. A clara são as pessoas à sua volta, tanto da vida pessoal quanto profissional.
E que, no caso, são a zona de influência. Porque você não controla as pessoas, mas você influencia. E o prato é o mundo lá fora. É aquilo que você não controla nem influencia. Então, aonde que a gente tem que colocar nossa energia? Na gema. Na gema. Por isso que é foco na gema. Eu tenho que colocar 100% da minha energia na gema, porque é aquilo que depende de mim, que eu tenho condições de controlar, de mudar e que só depende de mim. Então, as minhas emoções dependem de mim, não de outro. O outro pode ter provocado algo, mas como eu reajo emocionalmente, aquilo depende de mim. Os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu escolho, os meus hábitos, as minhas decisões, é gema, zona de controle. E quanto mais eu foco nisso, mais inteira tá a gema. Então, a gema está inteira, plena, eu ajudo a Clara a ficar limpinha. Eu me torno uma boa influência para quem está à minha volta. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem ajudar quem está na Clara, mas nem cuidam da sua gema. Então, querem ajudar as pessoas, mas elas estão lá desesperadas, ansiosas, irritadiças, né? Perderam seu centro, não conseguem nem liderar a si mesmas, mas querem influenciar outras pessoas. Não tem como. Então, o foco na gema é para você trazer para o que depende de mim, focar 100% da minha energia em mim primeiro, para eu estar centrado e bem. E assim, com maior facilidade e naturalidade, eu influencio positivamente as pessoas à minha volta. E aquilo que é do prato, posso não concordar, mas não adianta eu me desgastar emocionalmente com aquilo. Então, eu posso ver o que está acontecendo lá fora no mundo, nas notícias, na política, posso não concordar, mas não adianta eu me desgastar emocionalmente. Eu faço a minha parte, o que está na gema. Né? E assim, todo mundo cuidando da sua gema, o prato fica limpinho. Por isso que cada ovo tem uma gema. E outra coisa importante, a gente não é só uma gema, a gente também tá na clara da gema de várias outras pessoas. Então, quantas gemas esparramadas tem à nossa volta? Será que a gente está conseguindo se proteger emocionalmente diante das gemas esparramadas? Então, mais uma ferramenta de inteligência emocional é você se perceber para conseguir não se influenciar tanto por aquilo que acontece à sua volta, pelas pessoas à sua volta. A gente está num tempo que fala muito de inteligência emocional, de evolução pessoal, e é isso, né? Agradeço a todo momento de estar tão consciente e conseguir mudar um mindset tão rápido e perceber o que está afetando. Como desenvolver na prática essa inteligência emocional, né, Su? Como as pessoas podem buscar? Porque quando a gente traz aqui, é uma chuva de informação. Primeira coisa, nossa, que líder inteligente emocionalmente. A primeira coisa é entender que não é um ponto de chegada, mas é um caminho de evolução. Constante. Eu me uso muito como exemplo, brinquei com uma vizinha semana passada, é que eu agora, mais do que nunca, preciso respirar muito mais vezes. Eu já medito 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E aí ela falou: "Nossa, e você consegue se acalmar?" Eu falei: "Não é nem só para manter a calma, é porque agora temos o podcast e a gente tem que se manter no nível de inteligência emocional todo o tempo, porque com o celular todo mundo tá filmando. E aí a gente não pode sair do equilíbrio, não pode invadir a clara das pessoas, deixar minha gema derramar, porque alguém vai estar filmando e dizendo: É. 'Olha, ela fala sobre inteligência emocional'". Mas isso é só uma provocação, porque é sobre isso, né? Tem muita gente apontando e dizendo que é evoluído e, de repente, quando você entra um pouquinho no íntimo das pessoas, você percebe como as pessoas não, elas dizem que fazem, dizem que têm. Só que inteligência emocional não é mais uma habilidade, ela tem que ser uma característica própria, porque isso faz de você diferente das outras pessoas. É que assim, o cuidado que a gente tem que ter é para não se cobrar demais, Uhum. né? É claro que líder é espelho, a gente aqui no podcast está se colocando como espelho, só que a gente é humana. Isso. E as emoções são humanas, né? Inteligência emocional caminha junto com o autoconhecimento. Então, a gente precisa ter ferramentas, além de ter essa prática de se observar. Então, me perceber como é que eu estou sentindo, que eu percebo que a tensão está crescendo, eu ter recursos, ferramentas para conseguir sair daquilo. Então, às vezes, eu estou no meio do trabalho, eu tenho que fazer uma pausa estratégica. Eu sempre falo, vai tomar uma água, respira fundo e olha para o céu, para tu conseguir desviar do foco do problema e conseguir focar na solução. Também é importantíssimo a gente ter um acompanhamento, fazer terapia ou ter um mentor, ter alguém para te apoiar, para tu ter teus momentos de escuta, de análise interna sobre as tuas reações, sobre como tu tá lidando com as situações. Tu ter recursos também para tu usar diariamente. Eu também sou da meditação, que quando eu não tô bem, é a meditação que me salva. Ela me traz para o meu centro para eu me observar, me entender, me acalmar e baixar aquela tensão.
É importantíssimo a gente ter feedback, aprender a receber feedback também das pessoas, dos nossos liderados, da nossa família. E ainda, para quem é muito tenso, principalmente para quem é perfil dominante, tem que ter a prática da atividade física para canalizar a energia. Fazer um Muay Thai de vez em quando. Uma aula de boxe. A minha mentora fala, vai pro Muay Thai? Você já fez Muay Thai essa semana? Eu ainda estava vendo um post semana passada, vou ler aqui, muito engraçado, que dizia assim, Jacó na Bíblia resolveu no soco, Davi na pedrada, o Pedro na espada. Na minha vez eu tenho que orar pelo alecrim dourado. E acender Palo Santo. É sobre isso. Não quer dizer que a gente não vai ter momentos de tensão ou de raiva, mas a gente tem que trazer mais consciência para isso. Para que a gente não use esses momentos para simplesmente despejar no outro a nossa atenção, porque ninguém tem culpa da forma como a gente se sente. As nossas emoções são responsabilidade nossa. Para que esses momentos de tensão não sejam tão frequentes e que eles não demorem tanto. Então, praticar inteligência emocional é trazer o termômetro para cá, como eu me sinto. E, para você saber se você está conseguindo praticar, esses momentos de paz e leveza são maiores, mais constantes do que os momentos de tensão. Se você vive com os nervos à flor da pele e se você vive irritadiço, isso é um sinal de que algo não vai bem. Olha que frase bonita. A nossa inteligência emocional é nossa responsabilidade. Sim. E quando eu digo isso, na prática, tem um ponto de partida. Nós, do Mais Consciência, desenvolvemos uma mentoria Mais Consciência sobre liderança mais... A mentoria do líder consciente. A mentoria do líder consciente, mas para uma liderança mais autorresponsável. Sim. Entendendo já o seu processo. Então, estamos com últimas vagas. Ela inicia nessa semana. Isso então, mesmo. Quem ainda tem interesse e não nos procurou, pode chamar. Tem os nossos contatos, porque vai ser incrível, vamos gerar uma egrégora aí, justamente de que, se não existíssemos, essas pessoas estarão unidas num objetivo comum, trocando experiências e ideias aí, para que sejam líderes próprias, lideranças próprias e inclusive ser humanos melhores e mais conscientes, né? Com certeza. Então, a mentoria será em grupo e online. Se você tá aí de fora, acha que, não conseguiria vir para cá, porque a gente tá aqui no litoral catarinense, mas a mentoria será online, com encontros quinzenais, num processo de acompanhamento de 5 meses, com aulas que ficarão gravadas, materiais de apoio, para que você possa ainda consultar durante um ano. E o nosso apoio constante, né, Isa? Numa mentoria em grupo, nessa egrégora, como a gente comentou. E a autogestão é um dos pilares da mentoria. Nessa autogestão, a gente vai trabalhar, sim, inteligência emocional. E, além disso, como, então, o líder e você, na sua vida, lidera suas demandas, suas necessidades e aquilo que você precisa impactar no mundo, né? Falando mais do mundo do trabalho. E se você se sentiu tocado, mas ainda assim não sabe se essa mentoria é para você, faz as 2 perguntas. Como eu tenho lidado com as minhas emoções e percebe essa resposta? E a outra é, o que as minhas emoções dizem sobre mim? E eu tenho certeza que esse chamado vai tocar seu coração e você vai vir conosco aí nessa egrégora sobre liderança espiritualizada e que ilumina caminhos. Então, quanto mais a gente pratica a inteligência emocional, mais consciência a gente tem, mais presença a gente tem, mais saúde, paz, melhores relacionamentos a gente tem também. Isso. Então, é de verdade a gente ir treinando, adquirindo sabedoria, que preenche, que acalma, que faz bem pra gente e que daí influencia positivamente as pessoas à nossa volta. Por isso, é mais consciência, por favor, inclusive sobre as nossas emoções. É isso, inteligência emocional não é um talento, ele é um treino. É isso aí, perfeito. E para isso, mais consciência, por favor, continue conosco num próximo episódio, continue nos seguindo. Muito, muito obrigada pela sua participação e compartilhe. Curta e compartilhe. Mais consciência, por favor.